Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre geopolítica. Esse termo vem justamente da organização política mundial e compreende os acontecimentos no espaço geográfico, que é todo o espaço que é construído e modificado pelo homem ao longo do tempo. Então, foi construído, ele está em constante transformação ao longo do tempo. E esses acontecimentos interferem, direto ou indiretamente, na organização do espaço geográfico. Então, geopolítica é tudo o que acontece, todos os acontecimentos, todos os fatos geográficos, históricos, que ocorrem entre as nações, que vai modificar o espaço, a organização desse espaço geográfico. E como é a organização do espaço geográfico? Quem é que detém o poder, quem é que manda, quem é que tem a economia mundial, quem é que domina a tecnologia e domina a política dos territórios. Então isso é a geopolítica. E ela trata de poder entre as nações, quem tem mais poder, quem se impõe mais entre os países, entre as nações. Trata-se também de conflitos. Esses conflitos podem ser internos, por exemplo, tem vários países que dentro deles há inúmeras etnias que rivalizam entre si em busca de autonomia, seja ela política ou uma autonomia total, tornando-se aí um novo país. Então há esses conflitos internos e também conflitos externos de um país contra o outro, entre nações. E também disputas territoriais. O Brasil, por exemplo, tem uma disputa territorial com a Bolívia, só que não chega a ter uma guerra, que é uma disputa territorial por um espaço amazônico, que não tem uma fronteira definida. Então ali é muito difícil ter uma fronteira definida, pois não tem nenhum elemento natural para separar os territórios. E por isso que existe essa disputa, mais uma disputa política do que uma disputa militar armada. Também lida com terrorismo, então a gestão do terrorismo, como lidar com o terrorismo internacional, e também de diplomacia, que é o ato de manter a paz mundial. Então todos esses acontecimentos, esses fatos que ocorrem no mundo, disputa pelo poder, conflitos, disputas territoriais, o terrorismo internacional e também a manutenção da paz, trata-se de geopolítica e interfere diretamente na organização do espaço geográfico. E ao longo do século XX, do século passado, nós estamos no século XXI, o século XX vai de 1901 até o ano 2000. Então, nesse século ocorreram três acontecimentos geopolíticos principais, que modificaram de uma forma muito grande a organização do espaço geográfico, que foi justamente a Primeira Guerra Mundial, primeira guerra de proporções mundiais que ocorreu na nossa história, foi a Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918. Até então, as guerras eram mais localizadas, enfrentamentos entre nações, enfrentamento de um país para o outro, ou de aliados contra outro grupo de países, mas não em proporções mundiais. Então nós vamos ver por que essa guerra tornou-se uma guerra mundial. Teve a Primeira e também a Segunda Guerra Mundial, que é tida pelos historiadores como a guerra que mais modificou a organização do espaço geográfico mundial, não só em termos de organização política, mas também de organização econômica e de poderio militar. Então surgiram aí potências que não haviam sido reconhecidas antes, e que a partir da Segunda Guerra Mundial é que entrou um outro conflito, com uma mudança também radical, que foi a Guerra Fria, que a partir do início até o final da Guerra Fria houve grandes modificações na geopolítica mundial, em quem manda, em quem disputa, em quem detém a tecnologia, que detém o poder, que detém poder econômico ou militar. Então são os três principais acontecimentos que ocorreram ao longo do século XX, que mudou de uma forma muito grande a organização do espaço
geográfico mundial. Então, iniciando com a Guerra Fria, a Primeira Guerra Mundial ocorreu entre 1914 a 1918. Antes disso, antes da guerra ocorrer, havia disputas imperialistas pelas potências europeias. Então, quem eram as principais potências europeias? Inglaterra, Grã-Bretanha, Portugal, Alemanha, França, Itália, Rússia, Império Austro-Húngaro, Holanda. Então, esses países estavam em conflito pela divisão dos territórios da África e da Ásia. Eles perceberam que os territórios africanos e asiáticos eram uma oportunidade tanto para explorar minerais, como petróleo, como ouro, como diamante, ferro, como com o mercado consumidor, como por exemplo a Inglaterra dominou a Índia como sua colônia, até o sal de cozinha os indianos tinham que comprar da Inglaterra ou Grã-Bretanha. Então a Índia não podia produzir seu próprio sal. Então isso aí foi um absurdo e começou aí as disputas internas por independência. Além disso, disputas entre as potências europeias para tomar mais territórios na África, principalmente. Dessas disputas, formaram-se dois blocos de países para se fortalecer. A Tríplice Aliança, que tinha como integrantes a Alemanha, a Itália e o Império Austro-Húngaro, ou a Áustria-Hungria, e a Tríplice Entente, que era formada pela Grã-Bretanha, França e o Império Russo. A Rússia era um império, tinha como seu líder o Czar, e vivia em um período muito obscuro da história, porque foi o último país a deixar o sistema feudal. O Império Russo ainda estava em 1914, na época feudal. Então veja que a maioria dos países estavam avançados com o capitalismo, com a indústria, e a Rússia estava vivendo no feudalismo ainda, com o Czar e os senhores em todo o território russo. As tensões se ampliaram e foram causadas principalmente por disputas pelas colônias. Então as potências europeias rivalizavam para disputar colônias entre si lá no continente africano. Por exemplo, um país tinha um território rico em jazidas de carvão. Então o país que tinha uma colônia vizinha queria o domínio daquelas minas de carvão. Então havia essa disputa por territórios, por pedaços de terras, principalmente na África, e que não era nada bom para a Europa. As disputas eram por terras na África, mas que aquecia os ânimos lá na Europa, nas potências europeias. O nacionalismo por independência também foi um fator que causou tensão entre os europeus. Esse nacionalismo vinha também das colônias, em busca da independência de seus países, dos seus territórios, por estar sob domínio de um estrangeiro. E também esse nacionalismo insurgia nas potências europeias, como por exemplo a Áustria-Hungria, que era um vasto império, e nele tinha várias etnias, várias nações que estava querendo a independência do Império Austro-Húngaro, assim como também em outros territórios, como no Império Russo, querendo a independência, e na própria Alemanha também, ou na própria Grã-Bretanha. Então esse nacionalismo foi crescendo e reivindicando a independência, surgindo novas nações. Além disso, revanches entre países por guerras antigas, a exemplo da Guerra Franco-Prussiana, em que a Alemanha derrotou a França e tomou uma parte de seu território. Então, parte do território francês foi anexado pelos alemães nessa Guerra Franco-Prussiana. Então, a França vinha de uma derrota querendo retomar o seu território, em um clima de revanche. Então, tudo isso causou tensão entre as potências europeias. A morte do
príncipe herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, foi o estopim para o início da Primeira Guerra Mundial. Ele estava em uma conferência em Sarajevo, a capital da Sérvia, e ele foi assassinado. Ele foi visitar o país. Os sérvios eram um dos países dominados pelo Império Austro-Húngaro, e o príncipe herdeiro foi assassinado por um estudante nacionalista, um estudante que era de um movimento nacionalista pró-independência da Sérvia e de outros países que o Império Austro-Húngaro dominava. Então, o Império Austro-Húngaro, ou o imperador, não aceitou que era apenas uma morte casual, justamente porque era foi a morte do herdeiro do trono, e declarou guerra à Sérvia. Aproveitando o clima de tensão, a Alemanha declara guerra à França para retomar mais territórios, e a Grã-Bretanha, por ser aliada da França, já que as duas faziam parte da Tríplice Entente, declara guerra à Alemanha. Então, a Itália, que fazia parte dos aliados, deixa os aliados e parte para lutar a favor da Tríplice Entente. Então essas foram as declarações de guerra que se iniciaram na Europa. Alguns países ficaram neutros, como Bélgica, Suíça e Luxemburgo, além de outros aí, mas principalmente esses três que estavam no meio das batalhas. E a guerra só tomou proporções mundiais quando os Estados Unidos e Japão entraram ao lado da Tríplice Entente e ampliando o número de continentes na guerra, já que era apenas concentrada na Europa e as rivalidades na África, mas a partir da entrada dos Estados Unidos veio consigo alguns aliados americanos, como Canadá e o próprio Brasil, que enviou algumas tropas, e o Japão entraram, iniciando aí a Guerra Mundial devido à entrada dos 5 continentes na guerra. Por isso temos a denominação de Guerra Mundial. Aqui nós vemos como era a Europa na época da guerra. Nós tínhamos como a Tríplice Entente a França, o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda, que corresponde à Grã-Bretanha, que é essa ilha, mais a Irlanda, que é essa outra ilha aqui. Então o Reino Unido, que sempre foi um reino, formado pela ilha da Grã-Bretanha e a ilha da Irlanda. Então depois, ao longo do tempo, essas nomenclaturas foram mudando. E o Império Russo, eram os 3 integrantes da Tríplice Entente. Além desses 3, tinha os aliados deles, Portugal, Romênia, Sérvia e Grécia. E a Tríplice Aliança, formada por Alemanha, Império Austro-Húngaro e a Itália, sendo que a Itália depois voltou para o lado da Entente. E também tinha os aliados, né? O Império Otomano, que depois da guerra tornou-se a Turquia. Além disso, dividiu-se em outros países aqui, e a Bulgária. Além de Chipre e Creta, ao lado da Tríplice Entente. Então essa era a configuração dos países europeus antes e durante a Primeira Guerra Mundial. E nós temos aí os países neutros, né? A Islândia, a Suécia, a Noruega, a Dinamarca, Países Baixos, e a Bélgica, Suíça e Espanha. Sendo que a Bélgica foi invadida pela Alemanha e a Áustria-Hungria, mesmo sendo neutra, mas foi invadida. Okay? Devido à Revolução Russa, né, que ocorreu em 1917, a Rússia se retirou. Então depois a gente vai ver com mais detalhes como ocorreu essa Revolução Russa. O país estava, como eu já tinha dito, era país feudal ainda, estavam bem economicamente muito fraco, muito desestabilizado, e os ânimos do pessoal, da população, estava muito à flor da pele, querendo comida, querendo recursos, e a Rússia estava direcionando esses recursos para a guerra.
Então surgiu a Revolução que impediu, que obrigou o Império Russo a se retirar da guerra e lutar sua própria briga interna. O poderio militar dos Estados Unidos, que já tinha um poderio na época, só que não era reconhecido como uma potência. Esse poderio militar forçou a Alemanha a assinar o Tratado de Rendição. Então a guerra terminou, o Império Austro-Húngaro se desfez, a Itália já tinha se convertido à Tríplice Entente antes da guerra, né? Não foi durante a guerra, era da Tríplice Aliança no início dos conflitos coloniais. Mas quando iniciou-se a guerra, os italianos já deixaram a aliança e passou para a Tríplice Entente, então se resguardando. A punição para o Império Austro-Húngaro foi se desfacelar em vários territórios, formando vários países. Então perdeu totalmente, o Império Austro-Húngaro se desfez. E os alemães, que perdeu muito território, que sobrou como culpado único. Então ele teve que assinar o tratado de rendição e teve que aceitar as imposições de um severo tratado, chamado Tratado de Versalhes, em que a Alemanha teve que aceitar ser a única responsável pela guerra. Apesar de ter sido o Império Austro-Húngaro que iniciou, mas como ele se desfez totalmente, o Império, os alemães que sobraram como única nação tiveram que assumir a responsabilidade, assumir os custos da guerra, indenizar os países vencedores, reconstruir o que eles destruíram durante a guerra e renunciar às colônias que tinham conquistado na África. Então teve que deixar as colônias para lá, que foram divididas pelas outras potências europeias, e ceder parte do território. Então a Alemanha perdeu parte do território para países vencedores que formaram novas nações. Além disso, reduzir o seu potencial bélico, e ficou proibida de desenvolver armas por um longo período, sendo que os alemães, com o orgulho ofendido, o orgulho ferido, ao longo dos anos após a Primeira Guerra Mundial, começaram a surgir movimentos que terminaram justamente com a entrada de Hitler no poder, que aos poucos reconstruiu todo o seu armamento de forma escondida, né? Tipo, fabricando armas em fábricas de panelas, tanques em fábricas de automóveis. Então foi isso que a estratégia que ele teve para reconstruir o seu potencial bélico, foi fabricar as armas, mas de uma maneira oculta, ocultando essa fabricação. E foi criada a Liga das Nações, que tem esse símbolo aqui, que tinha a função que era da ONU, mas não funcionou, visto que a Segunda Guerra começou. O principal objetivo era evitar a guerra, era unir as nações, apaziguar as questões localizadas, só que terminou não funcionando e tivemos a Segunda Guerra Mundial. Essas foram as mudanças que ocorreram entre 1914 e 1918, a mudança geopolítica na Europa principalmente, mas surgiram outras mudanças geopolíticas não territoriais, como por exemplo o surgimento da potência Estados Unidos, que não era tida como potência. Muitos países africanos também terminaram assumindo a independência, mas principalmente na Europa houveram grandes mudanças. Uma delas foi aqui no Reino Unido, que era Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda. A Irlanda se declarou como independente e formou a República da Irlanda. Sendo assim, o Reino Unido agora é o Reino Unido da Irlanda, Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, que é esse paizinho aqui. Então houveram mudanças também na França. Observe que a França retomou o território que tinha perdido na Guerra Franco-Prussiana. Depois disso, houve uma votação, né, um referendo nesse território francês para saber se eles queriam, a população queria pertencer à França ou à Alemanha, e escolheram a Alemanha. Então retomaram de forma democrática a parte francesa para os alemães. Então houve mudança aqui em Luxemburgo, que ganhou território. Os alemães foi que mais perderam territórios, perdeu território para a Áustria, para a Suíça
e também para a Polônia que não existia na época. Então até para a Lituânia perdeu territórios alemães, ficando dividido aqui em duas porções. Então países que não existiam foram formados, como Estônia, Letônia e Lituânia, a própria Polônia. O Império Austro-Húngaro foi totalmente dissolvido, formando-se a República a Tchecoslováquia, não era a República Tcheca ainda, era Tchecoslováquia o nome, a Áustria, a Hungria, a Romênia aumentou o território, a Bulgária também aumentou o território, a Grécia aumentou um pouquinho o território e a Albânia diminuiu. O Império Otomano, como eu tinha falado, tornou-se a Turquia e surgiu um novo império socialista, a exemplo da União Soviética também, que surgiu com a Revolução Russa. Surgiu a República Socialista da Iugoslávia, que é a União Eslava ou União dos Povos Eslavos. Então, os povos do antigo Império Austro-Húngaro queriam a independência, como Croácia e a Sérvia, que estava sob domínio, não fazia parte do Império, mas estava sob domínio. Ao invés de dar independência a todo mundo, os sérvios invadiram Montenegro, Bósnia, Croácia e outros territórios e formou aí uma república socialista chamada de Iugoslávia, ou União Eslava, com a capital em Belgrado, na própria Sérvia. Então essas foram as grandes mudanças que ocorreram na Europa, mudança geopolítica, mudança territorial, de domínio e de poder entre 1914, do início da guerra, e 1918, no final da Primeira Guerra Mundial. A Revolução Russa a gente vê depois.